Ora, então, muito boa tarde. Bem-vindos a este debate Tudo sobre Condomínios. Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Pedro, sejam bem-vindos aqui ao canal do Sul Caminhos. Hoje vamos ter aqui um evento aberto a todo o público que gosta de discutir, analisar e conversar sobre os assuntos da propriedade horizontal, da administração de condomínios. E, portanto, hoje vamos ter aqui um evento aberto. Recording in progress. Uma convidada muito especial, mas que tu irás apresentar, não é, Pedro? Sim, senhor. Antes de mais, quero fazer aqui um enquadramento histórico em relação à evolução da legislação à volta da propriedade horizontal. Ora, então, por volta do ano de 1600, as ordenações filipinas instituíram as primeiras regras de vivência em edifícios que começavam a ter um cariz multifamiliar. Em 1867, com o crescimento das grandes metrópoles, no Código Civil de Seabra foram criadas novas regras de vivência para esses edifícios. Quase um século depois, em 1955, essas regras foram aprofundadas e instituiu-se aquilo a que passou a ser chamado de edifícios em regime de propriedade horizontal. Já em 1994 foram criadas as regras base e que ainda hoje perduram, não só para regular o funcionamento desses edifícios, mas também para regular a função de a quem passou a caber a responsabilidade na sua administração, sendo instituído o regime jurídico da propriedade horizontal. Por fim, em 2021, alguém verificou que já estaria na altura de rever esse regime jurídico e levou a cabo um projeto de lei, o qual, após aprovação na Assembleia da República, entrou em vigor a 10 de abril de 2022. Ora, essa pessoa é nada mais, nada menos do que a nossa convidada de hoje, a doutora Márcia Passos. Doutora Márcia, antes de mais, muito boa tarde, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite que me foi endereçado e, portanto, é um gosto estar convosco, estar consigo, Pedro Oliveira, e com Miguel Rodrigues e com esta organização que nos vai certamente trazer aqui um momento de reflexão sobre os condomínios. Obrigada. Exatamente. Já agora, o Tudo sobre Condomínios é um projeto de literacia condominial que visa aprofundar os conhecimentos, não só dos profissionais do setor de administração de condomínios, mas de todos os profissionais que prestam serviços a condomínios. E também o de ajudar os condóminos a conhecer as regras, os direitos, as responsabilidades e a fazerem as melhores escolhas na gestão do seu património. Para o debate de hoje, para além de algumas questões que preparámos para colocar à nossa convidada, contámos também com a colaboração de alguns profissionais que nos endereçaram algumas dessas suas preocupações. Doutora Márcia, vamos começar então aqui com algumas das questões que temos preparadas para colocar e, em primeiro lugar, qual foi a motivação principal para a alteração legislativa do regime jurídico da propriedade horizontal? Como é que os desafios vivenciados na gestão de condomínios influenciaram a decisão de reformular as normas existentes e quais as maiores dificuldades que encontrou nesse processo? Então vamos lá. Estava a dizer que obriga-me a contar-vos um bocadinho da história, não é? E a contar a todos os que nos estão a ouvir um bocadinho desta história. Bom, nós estávamos de facto numa altura em que há quase 30 anos não se alterava o regime da propriedade horizontal. Isso não significa que as leis tenham que se alterar muitas vezes, não é isso, pelo contrário, eu até entendo que não se deve mexer demasiado e, portanto, devemos deixar os diplomas e as normas legais ganhar a sua vida e também a sua maturidade e a sociedade adaptar-se a tudo isso, mas o que é certo é que fomos tendo aqui um regime desde 1994 que, não tendo sofrido alterações, ele próprio também foi ficando desadaptado da realidade. E não só desadaptado, como o que acabava por acontecer é que existiam problemas no âmbito da aplicação desse regime, problemas esses que era urgente ultrapassar. E podemos depois falar sobre alguns deles. Bom, mas a grande motivação, e aqui eu dizia, tenho que abrir o coração, porque vou-vos contar mesmo a verdade. E a verdade foi, eu estava como deputada na Assembleia da República nesse momento, portanto, desde 2019 ao início de 2024 estive nessas funções e foi em resposta não só a um repto da sociedade civil e do setor dos condomínios com os quais eu trabalho há muitos anos, portanto eu sou advogada de profissão há 30 anos e, portanto, e desde sempre trabalhei com a propriedade horizontal,
mas o repto acabou por surgir também até do presidente do grupo parlamentar, no sentido de talvez esteja na altura de mexermos no regime da propriedade horizontal, porque a primeira intenção era dar mais ferramentas aos administradores de condomínio. Esta foi a grande motivação do ponto de vista prático. Nós queríamos que os administradores de condomínio tivessem mais poder, mas também mais responsabilidade. E que fossem mais eficazes, não estivessem tão dependentes dos condóminos e da Assembleia. E por isso quisemos criar ferramentas no regime legal que lhes permitisse agir de uma forma mais célere, sem estar tanto na dependência de uma Assembleia de Condóminos sempre que quisessem fazer, seja o que for. Esta foi uma primeira visão, mas havia uma outra, que era a visão, portanto, esta era a visão do terem mais poder, mas havia a visão da responsabilização. Porquê? Porque também assistíamos, e continuamos a assistir, infelizmente, mas creio que já não tanto, mas assistíamos muito a administradores de condomínio que muitas vezes não eram céleres nas decisões que tomavam, nem nas ações que deviam tomar. E, portanto, assistíamos a alguma inércia e foi contra essa inércia que também quisemos combater, responsabilizando-os, dando-lhes prazos para agir. E com isso também tendo aqui algumas consequências por omissão, pela falta dessa ação. Estas foram as primeiras motivações. Depois, obviamente, e agora já um bocadinho fruto também de todo o trabalho que eu ia desenvolvendo, havia aqui motivações do ponto de vista jurídico, de conseguir combater e terminar, ou se não terminar, mitigar determinados problemas que o próprio regime jurídico tinha. Tem que ver com problemas de se a dívida se transmite quando se transmite uma fração autónoma, por exemplo, este era um problema. Se quando queremos agir contra o condomínio, se os condóminos têm que estar todos num tribunal ou não. Enfim, tínhamos aqui também problemas de ordem prática que foram identificados e, portanto, todos estes acabaram por motivar aqui uma reflexão muito aprofundada no regime da propriedade horizontal e acabaram por motivar a alteração legislativa que veio a ter lugar, como sabem. E as dificuldades? Ficou no meio do processo. As dificuldades foram algumas, do ponto de vista, posso dizer-vos que do ponto de vista do processo legislativo, naturalmente que surgem dificuldades, há toda a tramitação inerente à criação de um projeto-lei, à criação de um projeto-lei com cabeça, tronco e membros e com uma motivação séria, que as pessoas percebessem ao ler a exposição de motivos ao que é que vínhamos. Esta foi uma das primeiras preocupações. Nós queríamos que fosse tudo muito claro. Nós não queríamos exatamente um momento político. Não era isso que estava em cima da mesa. Nunca foi isso. Reparem, há muitas normas e há muitas alterações legislativas que se fazem porque é um momento político. Ok? E é uma questão de oportunidade política e todos querem ter muito sucesso e estar na comunicação social. Nós nunca tivemos aqui essa preocupação, é muito interessante verificar isso. A preocupação era muito de nós queremos fazer bem e queremos que as pessoas percebam porque é que hoje nos lembramos de estar a alterar um regime que tem quase 30 anos. Qual era a nossa motivação? E, portanto, houve uma grande preocupação no que respeita à exposição de motivos desse projeto-lei. Se o lerem, vão perceber isto. Nós dissemos ao que vínhamos, dissemos muito claramente o que é que queríamos fazer, que alterações queríamos introduzir, que problemas queríamos resolver. E esta era a motivação do legislador. Depois tivemos ali algumas dificuldades naturalmente inerentes ao facto, e partilho convosco, nós não tínhamos maioria na Assembleia da República e, portanto, naturalmente, ou teríamos um poder de convencer os outros a que de facto estávamos no bom caminho e era preciso fazer esta alteração, ou então era um trabalho que ia ser chumbado depois na comissão e no plenário e, portanto, não iria ter lugar aqui nenhuma alteração legislativa. Portanto, foi preciso ter esta capacidade de diálogo com, nomeadamente, o grande partido, que era o partido do poder na altura. Portanto, foi preciso ter esta grande capacidade de diálogo, perceber também as preocupações que eles, porventura, puderam passar a ter, porque nós sinalizamos as nossas, e isso foi, apesar de difícil, foi muito interessante, porque, de facto, conseguimos.
Chegamos a bom porto. Não tínhamos maioria e numa Assembleia da República em que quem tem a iniciativa legislativa é um dos partidos que não tem maioria, naturalmente depois conseguir ver cá fora o produto do seu trabalho e a lei a sair é de facto gratificante e é muito interessante. Portanto, essa foi uma dificuldade, mas foi uma dificuldade que eu posso dizer que soube bem depois conseguir ver aquele resultado. Depois houve outra dificuldade e que, para além de dificuldade, foi uma preocupação. Como eu estava a dizer, nós queríamos fazer e queríamos fazer bem. E fazer bem era, acima de tudo, não criar alterações legislativas inconstitucionais. Esse foi um dos grandes problemas, porque nós não queríamos, de facto, correr riscos. E houve um risco muito sério que corremos, e por isso não fomos tão longe, e hoje somos acusados de não ter ido tão longe, mas enfim, foi a opção prudente que adotamos, que foi aquela circunstância relativa à alteração do fim da fração. Sendo certo que anos mais tarde, como viemos a ver, e não foram assim tantos, acabou por haver uma medida em sede de simplex, não é? O simplex urbanístico. Que veio permitir a alteração do fim da fração quando a alteração é para a habitação, ok? Tudo aqui coberto por um chapéu de necessidade de criar mais habitação no país, e este chapéu permitiu então deixar de exigir a unanimidade para a alteração do fim e passar a ser permitido tudo quando a alteração é para a habitação. Nós quisemos ir aqui, mas não conseguimos, por entendermos que estávamos a mexer em princípios de ordem constitucional e, portanto, não fomos capazes de ultrapassar as dificuldades a esse nível. Só mexemos nas alterações do fim no que respeita às partes comuns e mediante determinados requisitos, que são cumulativos e que têm que estar verificados. Quando assim não é, não mexemos. E, portanto, continuou a ser necessária a unanimidade e somos muito criticados por isso ainda, tanto mais que é como eu digo, que uns anos depois, ou uns meses depois, acaba por surgir aqui uma alteração que parece que já tudo é possível, não é? Portanto, estas foram, digamos que, as grandes dificuldades que encontramos e que enfrentamos. Doutora Márcia, eu agora ia aqui um bocadinho mais fundo, portanto, ia pôr aqui um bocadinho em confronto, enfim, não as dificuldades propriamente das alterações, mas as dificuldades que o regime de 94 apresentava para serem alteradas. Ou seja, o legislador em 94 veio introduzir essencialmente o regime que até então estava em vigor. Consegue-se perfeitamente perceber do preâmbulo do Decreto-Lei 267 de 94 que todo o regime da propriedade horizontal não foi feito para uma administração profissional, mas sim para uma administração dos próprios proprietários. Portanto, portanto, isso oferecia dificuldades, obviamente, de adaptação a toda uma realidade e um setor que, desde 94 e até um bocadinho antes, ou seja, há muitas empresas que até antes de 94 já o faziam, mas essencialmente a partir de 94 tiveram, digamos assim, explicitamente a porta aberta para vir fazer a administração de condomínios de forma profissional ou empresarial. Obviamente que, sendo um regime que em 94 o legislador desenhou essencialmente para o Sr. Joaquim, que era o proprietário lá do prédio, não é? E não para uma empresa de administração de condomínios, veio trazer na própria letra da lei alguns dogmas que também foram muito difíceis de contornar. E optou-se até às vezes um bocadinho por não vamos querer ferir suscetibilidades da legislação anterior, vamos deixar a fórmula e depois vamos criar uma exceção. Okay? Vemos isso, por exemplo, na questão da segunda convocatória, vemos isso, enfim, na questão até mesmo do envio por meios eletrónicos da própria convocatória, e depois também houve aqui, acho eu, não sei se foram dificuldades, se foi realmente, enfim, obstáculos, mas eu acho que isto era perfeitamente resolúvel,
por exemplo, a dimensão dos edifícios em 94. O legislador já quis, com a introdução de um conceito de permilagem, fazer com que a questão dos votos inteiros pudesse caber, digamos assim, num edifício maior. O que nós vemos hoje em dia é que há realidades em edifícios onde a permilagem já não é suficiente. E, portanto, agora tem que se fazer aqui uma interpretação legislativa, digamos assim, para atribuir votos inteiros, e tem que se reconduzir uma permilagem a uma ordem de grandeza superior em termos proporcionais, e todas essas coisas que poderiam ser realmente ahm, bem resolvidas, eu acho que não tiveram a oportunidade de ser resolvidas porque a própria letra da lei anterior oferecia essas dificuldades. Um, eh, Houve aqui realmente esse problema daquilo que era a legislação anterior, quis-se ir um bocadinho mais àquilo que eram os problemas principais e deixar estes aqui, que eram um bocadinho mais de cosmética, para outra oportunidade. Uma vez que também esta alteração foi também um bocadinho precipitada e vem no encalço daquilo que foram as adaptações legislativas para responder ao contexto da pandemia, certo? Certo. Portanto, deste ponto de vista, quais foram realmente essas, ou seja, onde é que as alterações tropeçaram? Tropeçaram nas entidades que supervisionavam o setor, nas associações, nos próprios, enfim, nos próprios membros da Assembleia da República que estiveram envolvidos neste processo. Consegue-nos contar um bocadinho disto? Consigo contar um bocadinho disso. Eu acho que tropeçaram logo ao início, digamos assim, porque não foi de facto uma preocupação principal ir a esses pontos que agora acabou de referir. Havia aqui preocupações centrais, vamos lá ver. Havia preocupações com a função do administrador de condomínio. Havia preocupações com a questão das dívidas, de cotas de condomínio, e havia preocupações no que respeita à legitimidade. Quem representa o condomínio numa ação judicial? Estes eram 3 campos de ação onde nós queríamos mesmo intervir. Depois havia, quando vamos já a esse detalhe, havia preocupações com a alteração do fim da fração, havia preocupações com as convocatórias, com a realização das assembleias de condomínio, preocupação esta que vem da experiência com a pandemia e de como é que os próprios administradores se foram reorganizando face a essa realidade. E aí nós dissemos e pensávamos assim: não podemos mexer no regime da propriedade horizontal e não ter aqui uma medida para uma situação de pandemia outra vez. Isto não era, ninguém iria perceber como é que não mexíamos na forma de convocar, de realizar assembleias, tínhamos necessariamente que mexer nisso, porque a experiência da pandemia obrigou-nos a mexer. E depois, ainda havia aqui preocupações com o dever de informação, mas lá está, aqui já estamos outra vez dentro das funções do administrador de condomínio. Onde é que eu acho que falhamos? Acho que assim, é óbvio que quando estamos a trabalhar num processo legislativo, nós temos logo a perfeita noção de que não vamos chegar a tudo, que não vamos conseguir e que não pensamos em tudo. E no dia em que a lei é aprovada em Assembleia, em plenário, no minuto a seguir percebemos falhou isto e falhou aquilo, e isto podia ter sido melhor e podia ter sido pior. Isto é a natureza normal do processo legislativo. E por um lado há digamos que ficamos satisfeitos por ver o resultado, mas com uma frustração imediata por percebermos que não chegamos onde queríamos chegar e de que algumas coisas não saíram como deviam ter saído. Nós continuamos a ter problemas, temos novos problemas. Por exemplo, há uma questão que para mim é um problema que não tocamos lá, que é a questão do ano civil e das assembleias de condomínio terem que ter lugar. Antes era na primeira quinzena de janeiro
Agora passou a ser até ao fim do primeiro trimestre. Ok, maravilha, temos 3 meses, está bem, mas isto não vai resolver o problema. O problema é outro, não é? O problema é o que é que faz sentido para cada condomínio. Doutor, E Rita, já agora não, peço desculpa. E isso sim. agora, da forma como a legislação neste momento está redigida, não continua a colocar entraves, porque é visto como aquela obrigatoriedade de cumprir o ano civil, neste caso o Aham. primeiro trimestre do ano civil, em vez de ser qualquer outro tipo de Continua. exercício. Continua? Eu entendo que continua, lá está. Nós não conseguimos resolver esse problema, mas por outro lado, deixa-me confortável o facto de não existir uma combinação para esse incumprimento e, portanto, dar-me aqui esse conforto de, ok, se Isso naquele condomínio. Existir Essa existe, tem existir sido a existe, válvula são de os escape condóminos. da atividade, não é? Ou seja, não haver propriamente uma sanção. É Quer isso, é dizer, isso, é a isso. sanção que existe é uma sanção um bocado comercial, porque é aquilo que É, depois os condóminos se insurgem contra as administrações de condomínio, claro, porque não entendem claro, aqui este propósito, qual é que é a base. sim, Então veem aquilo como sendo uma linha reta que tem de ser seguida claro, daquela maneira e não percebem depois aqui o entendimento. Daí nós estarmos sim. aqui hoje. Daí nós E, estamos também aqui e hoje. lá está, e muito bem. E repare, se o condómino quiser complicar, vai complicar. Porque a norma diz efetivamente que agora tem que ser até ao fim do primeiro trimestre. E, portanto, esse é um problema que continuamos a ter. Alargamos ali o prazo e parecia-nos que estávamos a fazer muito bem, só que efetivamente a questão da correspondência com o ano civil é um problema, não é? É um problema. Portanto, e para ir outra vez à questão, onde é que tropeçamos? Nós tropeçamos neste tipo de dificuldades, mas também não quisemos, e também é verdade, ser demasiado arrojados no sentido de criar agora uma coisa toda nova. Lá está, o Miguel falava muito bem, não estávamos presos ao passado e estávamos presos a um regime que era um regime pensado para o administrador de condomínio caseiro, deixem-me dizer assim, porque era assim que existia há 30 anos atrás. Só que, entretanto, tudo isto mudou. Agora, também há aqui um dado que eu acho que não é secundário, que é o seguinte: não conseguimos encontrar um modelo ideal em que possamos dizer o administrador de condomínio não faz sentido em prédio nenhum ser o administrador caseiro. Não, eu ainda não consigo dizer isto, Sim, sim, não, porque não há é. realidades. Eu acredito numa administração de condomínio mais profissional, mais empresarial. Eu acredito e acho que este é o caminho e este é o futuro. E isto leva-nos a muitas outras conversas, se as quisermos ter. Agora, também não consigo dizer que esta é a solução ideal para todos os condomínios, porque efetivamente nós estamos num período de transição e vamos estar durante anos a fio, onde temos realidades onde ainda não faz sentido esse tipo de profissionalização, porque as coisas funcionam bem. Não vamos, portanto, impor algo diferente numa realidade de um prédio onde funciona bem daquela maneira e onde as pessoas se entendem, onde as regras funcionam, onde toda a gente sabe qual é o seu lugar e quais são as regras a cumprir, ok? Não me parece que a imposição de um modelo diferente seja o caminho a seguir. Nós tropeçamos foi nisto. Foi entre encontrar um meio termo entre aquilo que era antes e que está refletido no regime de 94 e aquilo que necessariamente tinha que mudar porque a sociedade mudou, porque os condomínios mudaram, porque os condomínios também querem administrações mais profissionalizadas e porque esse é o caminho do futuro, naturalmente. E, portanto, este foi o grande problema, para Doutora, não termos ido mais longe. pegando agora aqui na questão das administrações de condomínio, sendo elas mais Uhum. caseiras ou mais profissionais, não vamos falar ainda, vamos falar mais à frente, não ainda na questão das responsabilidades inerentes, mas estas alterações legislativas em que medida é que tornaram trouxeram maior transparência e eficácia à Uhum. administração dos condomínios? Eu acho que trouxeram maior transparência e maior eficácia e trouxeram ainda outra coisa. Trouxeram o caminho para a profissionalização. Porquê? Porque com as alterações que foram introduzidas no que respeita às funções do administrador e à sua responsabilização, por um lado ficou tudo muito mais claro. Há coisas que estão na lei que para mim não precisavam de estar, mas passaram a estar
e passou a ser claro para todos, reparem. E nem é o que eu digo, não era preciso dizer que o administrador do condomínio tem o dever de informar o condómino, mas agora está lá, expressamente, e tem o dever de informar periodicamente sobre os processos que estão em tribunal. Isto foi resposta à sociedade. A sociedade dizia isto. Dizia, não quero um administrador que não me diga como é que está um processo em tribunal durante um ano. Não quero este administrador de condomínio. Portanto, houve aqui necessariamente respostas a uma realidade que hoje é diferente. E mais, e a condóminos mais exigentes. Portanto, trouxe clareza, trouxe transparência e trouxe ainda, estava eu a dizer, um caminho no sentido da profissionalização. Porquê? Porque o administrador caseiro, agora chamamos-lhe assim, nesta nossa conversa, começou a dizer o seguinte e começou a pensar, não, isto agora eu tenho muita responsabilidade. Isto não é para mim. Eu não quero mais. Eu não quero esta responsabilidade sobre os meus ombros. E, portanto, isto tem que ser entregue a alguém que saiba, porque começaram a perceber que é preciso saber um bocadinho de direito, que é preciso saber um bocadinho de gestão, que é preciso ter ferramentas do ponto de vista do conhecimento para ser bom administrador de condomínio. Os administradores de condomínio começaram a Contabilístico, perceber financeiro, isto, técnico, tudo. tudo. É assim, quase, eles começaram a perceber que eles já não eram capazes, já não era possível ser assim. E para mim, a grande vantagem desta alteração legislativa foi esta e ainda é. E eu acho que vai ser durante décadas. Porque é com esta alteração legislativa que eu acho que se deu o passo para a profissionalização e para os administradores de condomínio começarem a ter medo de errar. Eu não quero ser eu a fazer isto agora desta maneira porque isto tem consequências. Não é que já não as tivesse, mas agora estão lá e todos conhecem, não é? Então agora se calhar vamos nos focar então nesta parte das consequências, as responsabilidades que foram Uhum, trazidas para a figura certo. do administrador. Então, como é que esta nova legislação aborda essa questão? Nós sabemos, mas Uhum. queremos que seja aqui melhor explicado pela doutora Márcia, de que forma é que aborda essa responsabilização que é trazida para os ombros da figura do administrador do condomínio? Olha, aborda logo de uma forma muito interessante no que respeita às obras extraordinárias. Quando precisamos de fazer obras extraordinárias, já não pode ser para o amigo do administrador, ok? Ou pelo menos tentamos mitigar. Não Exatamente. quer dizer que as coisas não A continuem a intenção está acontecer. lá, a A A intenção intenção é está essa, intenção lá. está exatamente. lá, a intenção está lá. Agora, se depois, eu também costumo dizer, quanto mais se aperta, mais criativo é o ser humano, não é? E portanto, mas a intenção está lá e essa foi uma das medidas muito aplaudidas. Pelas várias entidades. Nós, no processo legislativo, ouvimos imensas entidades, desde a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Associação Nacional de Municípios, a Associação das Freguesias, a Associação dos Proprietários, a Associação dos Inquilinos. Enfim, essa é a riqueza do processo legislativo, é os inputs todos que nós vamos recebendo de todas as entidades. Esta, posso dizer-vos, que foi das medidas que não foi minimamente controversa em setor nenhum e que foi muito aplaudida. Foi a questão da isenção e de não podermos ter o amigo do administrador a fazer a obra no prédio. Ou, portanto, não devemos. Então é exigido 3 orçamentos e o administrador tem esta carga sobre ele, que é muito grande. Até porque não é fácil, em alguns conselhos, não é fácil arranjar Não, 3 não. orçamentos. Não é. E, portanto, é uma dificuldade que os administradores têm neste momento, mas é algo que os responsabiliza também e que os faz trabalhar, não é? E por isso é que muitos depois já não querem. Faz trabalhar, tem que ir procurar, tem que reunir, tem que chamar os orçamentistas ao prédio, tem que explicar não sei quantas vezes o que é que se pretende. Enfim, há toda aqui uma componente empresarial neste tema. Depois, há a questão da responsabilização. É preciso adjudicar obras que foram aprovadas em Assembleia. Ok, agora há prazo. Mas então antes não havia? Não havia na lei. Claro que tinha que ser o mais depressa possível. Agora está lá. Há prazo para apresentar ações em tribunal para cobrança de cotas que estão em atraso. Mas se passar aquele prazo, deixa de se poder cobrar? Não deixa. O prazo é para o administrador agir. É uma responsabilização perante os condóminos. E se não agir? Se não agir, vai ter que explicar porque que não fez.
E, portanto, isso prejudicou os condóminos? Se calhar prejudicou. Depois vamos ver, casuisticamente. Então temos uma responsabilidade civil do administrador, quer por agir mal, eventualmente, quer por não agir, por inércia, responsabilidade por omissão. Isso agora está muito mais claro na lei do que aquilo que estava. Já havia responsabilidade por omissão. Eu lembro-me que tive uma meia dúzia de ações contra administradores de condomínio, muito antes, mas muito antes, anos antes desta alteração legislativa, de responsabilidade por omissão. Obviamente que já havia, mas agora está lá e está claro, não é? E, portanto, isto assustou de alguma forma. Miguel, antes de passar a palavra, eu só quero fazer aqui um pequeno reparo, porque a doutora falou de todas aquelas entidades que foram ouvidas para a alteração legislativa. Faltou aqui a parte das administrações de condomínio, que se calhar Foram ouvidos as entidades que havia uma associação na altura apenas, creio que só havia uma, Sim, na altura só havia uma, sim, sim. e foi ouvida também, e também foi ouvida, e eu ouvi muitos administradores particularmente. Ouvi Sei, muitos. eu sei. Oh, doutor, mas já agora, ainda antes de passar aqui a palavra também ao Miguel, eu queria que focasse um bocadinho mais nesta questão das responsabilidades dos administradores, porque, Uhum. em suma, um administrador de condomínio hoje em dia pode ser responsabilizado civil E ou, no limite, criminalmente. criminalmente por Isso. atos, omissões ou negligências. Agora, de que forma é que isto consegue-se passar não só a ideia da responsabilidade dos administradores profissionais que não são apenas, não exercem apenas meros atos de tarefas de Uhum. contas do deve e do haver, existe aqui uma outra responsabilidade maior em cima dos ombros, mas também para os condóminos perceberem o que é que estão a colocar em cima dos ombros de outrem. Portanto, Uhum. como é que nós podemos Sim, mas aqui. repare, nós neste binómio que acabou de referir e que para mim é o mais importante, e era necessário que os condóminos, hoje temos muitas formações para administradores de condomínio. E eu gostava de ter muitos condóminos a quererem formações. É assim. Gostava muito. E eu acho que este é um caminho que nós temos que fazer e que temos que percorrer, porque os condóminos não têm noção do poder que têm e da responsabilidade que têm. O condomínio tem dois órgãos. Tem um órgão que diz o que quer e tem um órgão que faz o que o outro O que quer. quer, exatamente. E, portanto, o administrador de condomínio não decide nada. O administrador de condomínio executa aquilo que lhe dizem para fazer e quem diz são os condóminos. E eles não têm a noção disto. Então imputam muitas vezes responsabilidades ao administrador que ele não tem. Imputa responsabilidades por fazer ou por não fazer, quando a Assembleia não deliberou fazer ou não fazer. Ou quando a Assembleia deliberou, mas não tem fundos para. Não tem fundos monetários e financeiros para Mas, que o administrador leve a cabo essas medidas. mas ainda assim é sob os ombros do administrador que é exercida Recai aquela, que recai a certo, responsabilidade. é sobre os ombros do administrador, mas tem esta nuance, digamos assim. Ele é responsável até onde pode ser responsável. Ele é responsável se não apresentar ação em tribunal para cobrança de cotas. Ele é num determinado prazo. E mediante alguns requisitos, que, pronto, agora não interessa detalhar. Ele é responsável se não adjudicar a obra que foi deliberada em Assembleia e para a qual existe fundo de maneio. Ele terá estas responsabilidades. Mas se ele não tem como executar as medidas, então a responsabilidade afasta-se do administrador e passa a recair sobre os condóminos. Nada ao administrador lhe pode ser imputado. Reparem, a alteração legislativa foi feita com este paradigma de eu quero um administrador com mais poder e mais responsável. E isso naturalmente tem consequências. E não foi feita com um paradigma, é certo, eu quero condóminos mais responsáveis. Esta não foi uma ideia que passou, porque esta de facto não era a ideia central da alteração legislativa. Mas os condóminos e o administrador não têm que ser inimigos, nem deviam ser. Deviam trabalhar para o mesmo bem que é o bem daquele condomínio, daquele prédio. E os condóminos muitas vezes não têm noção disto. E não têm noção de que depende deles ter um administrador muito diligente ou pouco diligente, muito responsável ou pouco responsável, muitas vezes depende dos condóminos.
e não tanto o administrador de condomínio. Okay? É óbvio que temos de tudo no mercado, já sabemos, temos excelentes administradores de condomínio e temos outros que nem por isso. É óbvio, isto faz parte, é vida, nas profissões todas é assim. Agora, muitas vezes, Agora, há convém é que os administradores. condóminos saibam escolher. Mas para Exatamente. saberem Que escolher, têm de conhecer o que é qual é que é a têm de realidade conhecer. Têm de daquilo que tem de ser conhecer. feito. Primeiro têm de conhecer o prédio deles. E têm que ter a noção de que compraram espaços comuns quando compraram uma casa e quando compraram uma fração autónoma. E que têm responsabilidades que são inerentes, são corresponsáveis. E que têm que ser independentemente do vizinho que têm. Não o escolheram, é certo, mas também ninguém os obrigou a ir para ali, não é? E, portanto, quando adquirem todo este conjunto de coisas, todo este conjunto de responsabilidades. Não vão mandar só dentro da casa, eles vão ter uma responsabilidade fora, nas partes comuns. Também lhes vai ser exigida alguma coisa, não é? Eu só quero saber do que se passa dentro da minha casa, dentro do meu apartamento e nas partes comuns não quero saber. Não é assim, não pode ser. Não pode ser assim de todo. E, portanto, esta responsabilidade é preciso que os condóminos percebam que eles a têm e devem exercê-la. E depois disso, escolher bem o seu administrador de condomínio ou a empresa que administra o condomínio do seu prédio. E isto é que é preciso saber escolher também. E perceber se de facto aquele administrador ou aquela administração reúne os requisitos e responde de forma eficaz às necessidades. Porque depois há quem tenha mais capacidade para uma coisa do que para outra, enfim, isso faz parte também depois da capacidade de cada empresa, digamos assim, nesta via mais profissional. Doutor, fazendo aqui um paralelismo, eu comparo muitas vezes que hoje em dia os clientes sabem perfeitamente escolher um telemóvel. Uhum, Existem aquelas principais marcas no mercado que não competem pelo preço, competem pelo desenvolvimento tecnológico, pelas capacidades dos uhum. equipamentos que estão a vender. Mas nos condomínios isso não acontece de todo. Nos Pois não, condomínios, por não. mais que uma empresa se queira valorizar, o cliente final, por total desconhecimento daquilo que são as regras daqui deste jogo, acaba por depois influenciar o mercado, escolhendo apenas pelo preço. Pronto. Sim, Pedro, Daí nós queremos inverter um bocadinho isso é este completamente paradigma. errado. Isso é Exatamente. completamente errado. Isso é aquela máxima do barato sai caro, não é? Exatamente. Exatamente. mas obviamente que eu queria aproveitar um bocadinho que estamos a falar sobre estes temas e sair um bocadinho do microcosmos daquilo que é a responsabilidade do administrador e obviamente que abrir aqui uma das grandes questões que fraturam este setor, que é precisamente a questão da regulamentação da atividade económica da administração de condomínios. Ou seja, como é que eu gostaria de enquadrar isto? Já se fala, salvo erro, desde 2004, mais ou menos, sobre regulamentação. Já inclusivamente surgiu em tempos um decreto-lei que vinha Um projeto em É um 2013, sim, projeto. sim. Uhum. um projeto, sim, um projeto Projeto. que vinha enquadrar toda esta atividade, depois nunca saiu da gaveta. Houve até, inclusivamente, vários debates com associações e até propriamente com a entidade que iria supervisionar esta atividade, o INPIC, que na altura ainda não era INPIC, Uhum. um, e, e- e aquilo que eu pergunto é, quando se pensou e houve a oportunidade de fazer uma alteração legislativa à propriedade horizontal, não se falou também na oportunidade de lançar uma regulamentação para este setor de atividade? Porque, vamos lá ver, a questão é precisamente esta. Os condóminos têm, obviamente, o direito de administrarem os seus próprios bens em compropriedade, mas eles também já começam a perceber que isto traz aqui um nível de responsabilidade elevado e, portanto, tentam transferir essa responsabilidade para as empresas. Ahm, Agora, como é que nós vamos avaliar essas empresas? Quais são os critérios concorrenciais? Quais são os critérios legais? O que fazer, não só do ponto de vista da responsabilidade do administrador, mas da responsabilidade de uma empresa que não atua, enfim, em conformidade com boas práticas, dentro do mercado? E mais, existe supostamente uma entidade que é o INPIC, que tem poderes de supervisão e que até recebe as reclamações
num livro de reclamações de uma empresa de administração de condomínios, mas depois que não tem, ou seja, tem um vazio legal para atuar do ponto de vista sancionatório, porque não existe, obviamente, essa regulamentação. Portanto, em 2022 não houve esta discussão sobre a questão da regulamentação e onde é que fica, enfim, esta ideia da regulamentação até hoje? Houve, houve a preocupação, houve, houve a vontade de chegar aí, não houve condições para fazê-lo. Porque fazer as duas coisas podia frustrar a alteração legislativa do regime jurídico. Não Uhum. havia condições para fazermos as duas coisas. Percebemos que, face ao panorama político que tínhamos na altura, e portanto à composição do Parlamento, não conseguíamos ir tão longe. E portanto, insistir nesse caminho era frustrar tudo. Não havia tempo, não havia condições para debater ao detalhe essa matéria. Agora, que foi uma preocupação, foi, que voltou a ser falado, voltou, que percebemos que já tinha havido no passado também toda uma tentativa de regulamentar, mas de facto não se conseguiu sequer projetar nada a esse nível. O que se pensou foi, vamos agora incidir nesta parte, que é uma parte substantiva e importante, e a seguir vamos tentar ir aí, e seria uma questão de uma nova oportunidade política para o fazer, que depois acabou por não acontecer, porque a Assembleia foi dissolvida e, portanto, não mais se voltou a falar de condomínio na Assembleia da República depois desta alteração legislativa, não é? Mesmo depois, na outra legislatura, que também só durou 2 anos, não houve momento para voltar a falar deste assunto. Eu quero acreditar que isto vai ter que acontecer, mais dia menos dia, até porque é a própria sociedade que diz que tem que acontecer. Nós temos um setor que é um setor, não é dos condomínios, mas é o da mediação imobiliária, que também está a precisar desta alteração, mas aí até já existe um regime, mas Pois, enfim, a questão é mas ele que esse precisa, setor já está regulamentado, mal certo, ou mas bem já ainda tem uma assim já regulamentação. tem alguma coisa. Agora, este não tem nada, não tem nada, e isto é um prejuízo e uma desvantagem gigante para o consumidor. Se olharmos para toda esta realidade no âmbito de defesa do consumidor, de defesa dos condóminos, então nós temos que ir lá, temos que incidir nisto. Então, um país que se diz tão preocupado com a defesa do consumidor, não ter esta regulamentação é um contrassenso. É um Doutora, contrassenso. não acaba por ser Até porque injusto. é um setor de atividade que movimenta milhões de euros Sim. Uhum. aumento em termos de volume de negócios e que tem impacto sobre as mais variadas vertentes. Portanto, olhamos para o edifício e percebemos que a limpeza, a Uhum. manutenção, instalações, construção civil, etc., tudo seguros, portanto, tudo gravita à volta disto, não é? Já para não Certo. falar, obviamente, na grande quantidade de movimentação em termos bancários, que também é feita através Uhum. das cotas, dos fundos de reserva, etc. Portanto, a atividade tem realmente uma grande relevância em termos de economia nacional e, portanto, merecia já ter realmente aqui alguma regulamentação, até porque a movimentação deste volume de negócios é uma coisa que tem de ser, obviamente, pelo menos supervisionada e deve, obviamente, porque eu acho que as empresas hoje em dia, elas também já se começam um bocadinho a autorregular, não é? Pronto, aquilo que deveria acontecer, do meu ponto de vista, também não era uma regulamentação agora, enfim, que viesse mudar as regras todas, mas era pelo menos criar aqui alguns critérios concorrenciais e alguns Sim. critérios de Uhum. atuação para que, pelo menos, elas possam ser escrutinadas, de um ponto de vista, enfim, mínimo, básico, naquilo que diz respeito à sua atuação, às suas práticas, à sua transparência, etc. Certo. E pronto, realmente, enfim, lamenta-se que não tenha havido essa oportunidade, mas é certo é que desde 2004 que houve várias oportunidades para o fazer e também os vários governos sucessivamente nunca o fizeram ou nunca mostraram interesse em fazê-lo, não se sabe bem porquê.
mas é realmente uma pena. E é uma coisa que eu acho que quer as empresas, quer as associações que hoje em dia existem no setor, reclamam, enfim, já há décadas, não é? Sim, Exatamente, já agora, doutor, peço sim. desculpa, é que efetivamente, para além de injusto, pode ser até mesmo prejudicial, não só para o setor, mas até para o próprio imobiliário, porque, e isto agora vou-lhe dar aqui uma opinião pessoal, não querendo denegrir de todo o setor imobiliário, o setor das empresas, de agências imobiliárias, mas as administrações de condomínio conseguem influenciar positivamente o valor do património, enquanto que as agências imobiliárias aquilo que fazem é influenciam aquilo que digamos negativamente o valor do imobiliário, porque apenas vão incrementar um comissionamento em cima do Uhum. valor do património. Isto não se torna então injusto e até prejudicial para o próprio setor não haver então a dita regulamentação nesta atividade, tendo em conta, Eu- comparando os dois setores que sim. trabalham dentro de uma mesma área. Certo. É assim, o que eu entendo acima de tudo é que a regulamentação é necessária por uma questão de defesa dos condóminos. Esse, para mim, é o grande ponto. E quando alguém lhe pegar por aqui, desculpem-me a expressão, mas é preciso pegar por aqui, é preciso, porque, vamos regulamentar as empresas de administração ou a atividade de administração de condomínios. Para quê? Quando soubermos responder que é para defender as pessoas, que é para defender o mercado de quem trabalha bem e quem trabalha menos bem, como qualquer outra atividade que tem uma regulamentação e que lá está, pode ter uma queixa junto do INPIC ou junto da ASAI e isso tem consequências. Aqui não tem consequências nenhumas porque não há, não é? Não há consequências porque não há normas. O que é que coima é que eu vou aplicar? Que sanção é que eu vou aplicar? A quem se portou mal, a quem não esteve bem, a quem prejudicou o condómino com a sua atividade. E, portanto, quando for possível olhar para este mundo dos condomínios como um mundo de consumo, de direito dos consumidores e da sua defesa, e eu creio que aí vai ser possível. E eu penso que o caminho tem que ser esse. Tem que ser olhar para o setor como um setor que necessita de regulamentação para defender os condóminos. Os condóminos, sim. Acho que é por aqui que temos que ir. E, portanto, vamos ver. Pode ser que agora também é certo que precisamos um pouquinho mais de estabilidade política para podermos fazer este tipo de. Até porque esta é uma regulamentação ab início, não é? Não existe. Não existe. E, portanto, é preciso fazê-la bem feito e dá, obviamente, trabalho do ponto de vista legislativo. Mas havendo aqui mais estabilidade política, que se espera que aconteça agora, pode, de facto, ser aqui uma oportunidade para tratar deste assunto. Espero que seja. E quem é que vai puxar por isso? E quem é que Quem é que vai puxar por isso? podemos puxar nós? Pronto. Ok. Fica aqui o desafio lançado. Fica então aqui o Pronto, desafio lançado. Ó vamos a isso. doutor, quais é que considera serem os principais riscos desta atividade? Já falámos da regulamentação, agora Olha, os riscos da atividade em si, os riscos da atividade é quem a exerce não saber o que está a fazer. que será numa grande maioria dos casos. Exato. Não ter conhecimento, não ter, know-how, não ter formação. Aliás, a regulamentação da atividade tinha que passar por isto. Tinha que Exatamente. passar por uma obrigatoriedade de formação para quem exerce esta atividade, como para quem exerce qualquer outra, não é? Nós não somos profissionais disto ou daquilo sem ter as competências técnicas para o efeito. E, portanto, eu acho que esse é o grande risco. Qualquer um pode ser administrador de condomínio, reparem. Quase sem saber Qualquer ler nem pessoa, escrever. É nem verdade. precisa, exato, quase sem saber ler nem escrever. E com os assuntos que são tratados numa administração de condomínio, com a movimentação de valores e de dinheiro que é feita numa administração de condomínio, com a responsabilidade que é transferida para o administrador. Enfim, ter pessoas que, não só pessoas, entidades, quando digo pessoas, singulares, Sim, coletivas, coletivas, que sim. não têm capacidade, que não têm conhecimento, que não têm o mínimo de formação para desempenhar este papel,
Isto é um perigo enorme. Este, para mim, é o maior perigo Então, que existe. tendo em conta que ainda não se vislumbra a regulamentação da atividade, como é que Uhum. no imediato se consegue minimizar esse risco? Não é fácil de minimizar esse risco. É assim, a questão passa por os condóminos saberem escolher, mas isto muitas vezes é um tiro no escuro, não é? Como é óbvio. E, portanto, o mercado vai se autorregulando, não é? E depois temos condóminos que dizem que os administradores são todos péssimos e que só querem levar dinheiro e porque não fazem nada, porque tiveram péssimas experiências. Experiências, sim. E temos condóminos que, pelo contrário, estão satisfeitos e já reconhecem capacidade e valor, e o facto do administrador de condomínio mais profissional ser imprescindível àquele prédio, portanto, já vão reconhecendo isto. Portanto, é disto que, neste momento, nós não conseguimos mitigar este perigo, a não ser relativamente àquilo que já está legislado e às normas que temos, mas não há forma de. A quem é que eu me vou queixar? Aos tribunais. É a única forma. Ó Exoneração do administrador, não é? Miguel, cada vez mais eu vejo a importância deste projeto do Tudo sobre Condomínios. Não só Sim. para a vertente Sim, dos administradores, mas também para a vertente dos clientes dos condomínios em si. isso. Uhum. De qualquer forma, relativamente a essa matéria, eu acho que aqui as associações já fizeram aqui um esforço de tentar proteger um bocadinho os associados através Uhum. da negociação em grupo de seguros de responsabilidade civil, enfim, e obviamente que isso já traz aqui alguma garantia, digamos assim, para ambas as partes. Uh, qual, 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 uh, qual tem sido o papel que tem sentido por parte das associações naquilo que é, digamos assim, o progresso desta atividade? Aquilo que eu tenho apreciado é que as associações estão preocupadas e têm um interesse grande também na regulamentação e uma preocupação com o setor, quer com os administradores, quer com os condóminos. As duas associações que existem, creio que só existem duas no país, são entidades muito preocupadas e com muita vontade de ver alguma coisa a acontecer, de facto, em termos de responsabilização e de regulamentação. É o que eu tenho apreciado, quer numa, quer noutra, dos contactos que vou tendo, ora com uma, ora com outra. Mas conseguem ter peso suficiente para depois, para que as suas vozes consigam chegar um pouco mais além? Sabe que eu acho que se quiserem, conseguem. Ok. Explique. Vou explicar. Fundamenta a sua Pronto. resposta. Vou explicar, isto já estamos a entrar aqui num campo mais. Pode não ser tão simpático, mas enfim, é o que eu penso. Eu penso que se existem duas associações, até podiam existir 10. Elas têm que se unir quando os temas são para unir. Ok. Quase E como aos portanto, partidos políticos, não é? exatamente. Quase como aos E partidos portanto, políticos. ou Ok. temos Estamos de coragem de acordo. trabalhar juntos esta matéria, e vamos com tudo, e vamos juntos, e vamos mostrar que, apesar de sermos duas e termos associados diferentes, há espaço para todos. Não temos que ser concorrentes, sempre, no sentido de pejorativo da palavra concorrência. Não tem que ser assim. Portanto, ou fazemos uma coisa bem feita e fazemos juntos e temos peso, ou então não vamos lá. Ok. E só assim é que nós conseguimos chegar e sensibilizar também o poder político. Okay? Por isso acho que este é o caminho. Não sei se elas estão dispostas a isto, eu gostava muito que estivessem. Quem sabe a gente consegue aqui depois trazer as associações para debaterem também o futuro da atividade e ver que pontos em comum é que as unem. É um desafio que pode ficar aqui para um próximo evento. Sim. Pedro, não sei se tens a próxima. Tenho aqui mais uma pergunta que basicamente agora digamos que é uma linha assim um pouco transversal, que é em que estado é que considera que está esta atividade da administração de condomínios, o edificado em geral, e se existe alguma relação entre a administração de condomínio e o estado de conservação dos imóveis?
Eu não tenho dados para conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito, ok? Não tenho dados concretos, nem oficiais, nem sei se existem sequer, presumo que não, para estabelecer essa relação de causa e efeito. Agora, aquilo que eu percepciono e que acredito é que quando eu tenho administrações de condomínio mais ativas, mais eficazes, mais competentes, eu tenho um edificado mais conservado, com mais preocupações no que respeita aos prazos de obras de conservação, que o próprio regime jurídico da edificação urbana impõe. Enfim, tenho tudo isto de uma forma muito mais séria, muito mais responsável e muito melhor em termos de qualidade de ambiente, com as preocupações que hoje devemos ter com o edificado urbano, nomeadamente. E, portanto, entendo que quando eu tenho mais competência na administração, eu vou ter um edificado mais conservado e é isso que queremos para o nosso país e para as nossas cidades. Não havendo números, existe pelo menos uma percepção. Existe uma percepção, sem dúvida. Sem dúvida, não Está tenho dúvida relacionado, está muito nenhuma disso. relacionado. Não E tenho dúvida nenhuma disso, mas que os condóminos têm que ter noção desta responsabilidade que é sobre eles que recai. Não é eu compro um apartamento e não tenho nunca que me preocupar em pintar como quando eu compro uma moradia. Não, não. Não, tenho que me preocupar da mesma forma. Tenho que certamente. zelar por aquilo que é meu, e que é meu e não só, mas foi para ali que eu escolhi viver, não é? E, portanto, ou trabalhar, e, portanto, tenho perfeita percepção desta realidade. Não tenho números concretos, mas a Então, percepção existe. voltando a falar em percepções, não havendo também números para isso, como é óbvio, mas como é que sente que está o estado desta atividade? Uh, Acha que eu, está bem? Recomenda-se? olha, Está assim sim? eu sinto que a atividade ainda se está a ajustar também às alterações legislativas. Sinto que está hum, a melhorar. Eu conheço cada vez mais administrações de condomínio mais competentes, mas acho que em algumas falta ainda perceber que nós não estamos a trabalhar com casas, estamos a trabalhar com pessoas. E, portanto, ainda falta um bocadinho, em algumas empresas de administração de condomínio, ainda falta um bocadinho esta percepção e esta capacidade de perceber pessoas. Para além de se gerir imóveis, também se gerem pessoas. Isso, Sim. acima de tudo. E, portanto, acho que falta dar este salto ainda. Então, qual é que é assim a principal, ou as principais recomendações que deixaria neste momento para os profissionais desta área? O grande conselho que eu deixo é conhecimento e formação. E, portanto, é o conselho que eu dou a toda a gente, que eu dou a um estagiário meu, só te vais impor no mercado se fores bom. E ser bom é ser, é ser melhor que os outros, certo? Mas não é essa a preocupação. É eu ser bom, é eu ser credível, é quando eu digo alguma coisa às pessoas reconhecerem mérito e reconhecerem capacidade e competência, e, portanto, eu saber o que estou a dizer. Para isso eu tenho que estudar, para isso eu tenho que me formar. E este, para mim, é o grande caminho e é o grande conselho que eu dou aos administradores de condomínio. E isto requer, naturalmente, conhecimentos ao nível de várias áreas e, portanto, com certeza que não será um conhecimento profundo em todas elas, mas será um conhecimento mínimo, pelo menos do regime jurídico da propriedade horizontal, pelo menos este, não é? Porque depois temos um mundo inteiro de coisas para descobrir. O administrador de condomínio tem que saber tudo, tem que saber de incêndios, tem que saber de contas, tem que saber de RGPD, enfim, é um sem número de situações para gerir, ou seja, um administrador de condomínio tem que ter uma equipa também com ele. Porque ele não vai dominar estes assuntos todos, nem tem que o fazer. Isto é impensável. Agora, tem é que se munir de pessoas competentes que possam também dar-lhe a segurança de ele estar a fazer bem feito. Portanto, o grande conselho é formação, quanto mais, melhor. Eu considero que a atividade da administração de condomínios é das atividades mais multidisciplinares que Sim, existe.
Sem Sim. sombra de dúvidas. Eu acho que não há nenhuma que seja tão multidisciplinar como esta. E ao mesmo tempo, acho que também é das atividades com os maiores mitos urbanos. Ah, Porque sim. depois, porque lá está, é uma atividade que está ao alcance de qualquer pessoa, com conhecimento, sem conhecimento, profissional, não profissional, Uhum. e então são criados os maiores mitos urbanos. Então, já agora, ó Miguel, desculpa, mas tenho de fazer aqui mais uma pergunta à doutora, pegando aqui nesta fase das Eu sou um recomendações. embarcador de É perguntas. pá, desculpa, Vai. mas eu Eu estou tenho aqui duas finais provocatórias Não, para então Oi. antes das provocatórias, doutora, reservar. já agradecemos então as recomendações aos profissionais e que fique aqui bem assente que nós subscrevemos essas recomendações Ok. e aos condóminos. Quais é que são assim aquelas recomendações, as principais que pode deixar ficar aos condóminos? Responsabilidade, conhecimento também, porque também a eles se impõe conhecer sobre o que é que têm que decidir e como decidir, e confiança, que eu acho que falta muito aos condóminos. Estão sempre desconfiados, eles partem sempre desconfiados, e isto é um mau princípio. Nós não devemos estar assim na vida. Devemos partir, o princípio deve ser confiar. E depois, se tivermos motivos, desconfiamos. Mas isto é a minha forma de estar e, portanto, já é um bocadinho o reflexo dessa forma de estar, não é? Mas eu acho que os condóminos lhes falta muito isto, Sim. porque estão sempre desconfiados. E olhar para o administrador não como um inimigo, mas como um aliado. É um braço deles. É só isso. Muito bem. Doutora, Vamos às provocações. As às provocações agora. provocações. Primeira provocação. Olha que se não está no guião, vamos nos pôr aqui em maus lençóis, Primeira Miguel. provocação. Pois, vai não estar, de Acha, certeza. acha que vamos ficar outra vez 30 anos sem alterações legislativas de fundo, obviamente, neste setor? Esta é a primeira questão. E a segunda questão era: se agora lhe fosse dada carta branca para fazer realmente uma alteração de fundo, já não direi na regulamentação, porque isso, enfim, teria que ser uma coisa nova, mas conhecendo, obviamente, e sendo conhecedora em profundidade desta regulamentação atual, e também tendo em conta uma realidade agora que está, enfim, não é que está a surgir, já surgiu, as pessoas é que ainda não conseguem relacionar muito bem isto, nomeadamente com os condomínios, apesar de nós, em contexto de formação, já chamarmos a atenção para essa realidade, que é a questão do avanço tecnológico e, nomeadamente, da inteligência artificial. Ou seja, eu diria que, até mesmo em termos legislativos, vai haver uma dificuldade na legislação em acompanhar toda esta evolução tecnológica que a sociedade vai sofrer com o advento da inteligência artificial que vem revolucionar completamente. Ou seja, nós já não tínhamos aqui um fator disruptivo na sociedade há alguns anos e agora estamos a tê-lo. Ahm, Portanto, não esquecendo a primeira pergunta, se vamos ou não estar outra vez 30 anos à espera de uma nova regulamentação, mas se lhe fosse dada agora a oportunidade de eh, alterar ou corrigir até esta atual regulamentação, que ponto-chave é onde iria mexer? E eu vou-lhe dar aqui isso a alguns que a mim me são caros. A questão do regulamento do condomínio, que eu acho que ainda continua muito ali numa dúvida de que se é ou não obrigatório, se não houver também não há sanção, etc. Ou seja, há sanções para o administrador, continua a não haver sanções para o condomínio, ok? A questão de tornar a figura do administrador um bocadinho mais autónoma e um bocadinho com mais iniciativa, à imagem do síndico brasileiro, em que aí o foco seria retirá-lo um bocadinho das pessoas ou da gestão das pessoas e mais no edifício, que basicamente é o objeto da administração de condomínios, não é tanto para as pessoas, do meu ponto de vista. Obviamente, como é que se consegue também introduzir e atualizar esta velocidade digital naquilo que são as comunicações e os processos de decisão do condomínio. Muito bem, são provocatórias mesmo, mas vamos lá. Se vamos estar 30 anos sem alterações, não creio. Não creio, Não, espera que não. porque hoje eu vejo o mercado muito mais dinâmico. Era impensável há 20 anos estamos a fazer este webinar, por exemplo.
Sim. E, portanto, hoje todos falamos sobre isto, hoje a necessidade é grande e já temos muitos players no mercado a falar deste assunto e, portanto, ou de repente adormecem todos e então não temos alterações legislativas, porque se a sociedade não der o sinal, o legislador também não se vai lembrar por ele que é preciso, não é? Portanto, a sociedade é que tem que dar o sinal de que é necessário fazer alterações. Portanto, não creio, porque hoje a sociedade é completamente diferente, o mercado está muito ativo e está muito ávido de mudanças que facilitem a vida. E com isto vou à segunda questão, que Muito é bem. principalmente para mim, daquelas que referiu, é a adaptação do ponto de vista tecnológico. E eu tenho que ter assembleias de condomínio, convocatórias e atas de uma forma fácil. Não pode ser uma carga de trabalho para o condomínio, vou ter uma reunião, vou ter que votar, isto tem que ser mais simples, isto tem que ser mais fácil para a vida moderna que hoje os condóminos têm. E, Posso portanto, fazer sim, realmente uma pergunta crítica sobre a legislação? vamos lá. Houve realmente uma excelente intenção de introduzir a convocatória, a possibilidade da convocatória poder ser enviada por e-mail. No entanto, o recibo de recepção obrigatório por parte dos condóminos vem estragar um bocadinho tudo, Claro, não é? pois bem. Porque, vamos lá ver, se no envio postal basta eu provar o envio, no Uhum, envio digital eu tenho que comprovar a recepção. isso Portanto, mesmo. enfim, Está mal eu, feito eu isso. conheço empresas porque eu contacto com muitas empresas, aliás, a minha vida é um bocadinho à volta da consultoria nas empresas que já optaram por, epá, nem me vou chatear em enviar por e-mail porque Sim, eu tenho que estar à espera e depois tenho que estar a contabilizar e depois tenho que estar atento e depois sim. tenho que, em prazo, enviar Uhum. aqueles que faltam por via postal. Portanto, Isso ah, está mal. parece que Está mal. abandonam a facilidade digital para entrarem outra vez na parte analógica. Era Repare, repare. era mais fácil o edital, quase que a fixar na Quase. entrada do edifício, fixava-se o Não, edital e reparem, automaticamente estavam convocados. hoje, 2025, é diferente de 2022 e 2021. Isto anda tudo a uma velocidade gigante. E hoje, no final de 2024, foi feita uma alteração legislativa no Código de Processo Civil que vem a alterar a forma de citar um réu, ok? Em que já se dispensa, já não terá que ser por carta registada com aviso de recepção, mas já pode ser por comunicação eletrónica. Ora, estas ferramentas têm que vir para aqui, têm que vir para a administração de condomínios. Nós temos que ter plataformas onde as pessoas recebam automaticamente no seu endereço de correio eletrónico um alerta em como está lá uma convocatória, enfim, isto tem que ser muito mais fácil. E hoje, com a inteligência artificial, com a evolução tecnológica que nós temos, não há razão para que isto não seja tudo mais fácil. E, portanto, por isso é que eu digo, é impossível estarmos mais de 30 anos sem alterar, não é? Em 2021 foi o que se conseguiu, que isto facilitar um bocadinho, foi-se buscar a experiência da pandemia, das assembleias municipais, das assembleias de câmaras municipais, dos executivos, fomos buscar toda essa experiência e foi o que se conseguiu trazer. Mas olhando para aquelas normas hoje, parecem pré-históricas quase. Eu já tenho vontade de dizer isto assim, já não dá, não pode ser assim, tem que ser muito mais ágil, tem que ser muito mais seguro, porque fazer depender de um recibo de leitura não é seguro. Não é, porque quer dizer, mesmo que eu peça o recibo de leitura e depois lá foi o prazo. Agora vou enviar por carta registada, está bem, mas entretanto o prazo já decorreu. Quer dizer, não, já É, não faz sentido, digamos Há um é assim, excesso não de é? garantismo, de garantismo por parte dos condóminos, quando, vamos lá ver, aqui até parece que se está a beneficiar o infrator, ou seja, Sim, exato. o condómino tem que ser o primeiro interessado em fazer a Assembleia e Claro, participar na Assembleia. Não se pode estar a isso. fazer o favor ao condómino dele se manifestar se quer ou Exatamente. não, é? Portanto, Exato. a lógica tem que inverter aqui um bocadinho. Certo. Isso mesmo, isso mesmo. E Estou plenamente de acordo. isto tem que ter acolhimento também pela leitura da jurisprudência, porque a jurisprudência continua, às vezes, até um bocadinho, enfim, estranhamente, a insistir em determinadas situações em que nem sequer é necessário garantir a recepção, e eles insistem na recepção, Sim, na sim. notificação, enfim, quer dizer, e a jurisprudência também tem que acompanhar um bocadinho esta Pois evolução. tem.
e começar a emitir, se calhar, algumas decisões no sentido de favorecer a administração e a penalizar, digamos assim, o condómino não interessado. Certo, isso Vamos lá ver, o mesmo. condómino que não vai à Assembleia, que não se interessa e que ainda depois tem que receber uma ata por carta registada com aviso de recepção, etc, etc, Uhum, não faz sentido, não é? certo, certo. Porque, quer dizer, ele se calhar é que tem que vir à administração, epá, desculpem lá, eu não pude estar, Isso, eu quero saber o que é que se passou, não é? é Não, verdade. ter esta informação e depois eu ainda vou pôr o condomínio em apuros e impugnações, etc, etc, só porque sim. Bom, Olha-se muito para a Assembleia de Condóminos e depois para o resultado da ata como sendo uma sentença judicial É em isso. que deixem lá ver quando é que vem o resultado, que é para depois começar a contar o prazo para se contestar e para se pedir seja aquilo Uhum. que for. Obviamente não é nada disso, porque isto é no mais profundo interesse dos condóminos, do património deles, eles fazem parte eles não entraram por acaso, eles estão lá dentro. Eles É fazem isso. parte do condomínio. E então é tudo importante. Miguel, Mas mais alguma questão que queres queria, colocar? queria só muito sucintamente que a doutora Márcia Passos pudesse também referenciar se vê ou não relevância na questão do regulamento de condomínio, uma vez que é digamos assim, o documento que mais diretamente pode disciplinar, portanto, enfim, a vivência em condomínio, Uhum. se seria ou não interessante dar aqui um cunho mais autónomo ao administrador, no sentido da figura do síndico brasileiro, e que a administração pudesse, enfim, ser uma espécie de assembleia que pudesse emitir as grandes opções do condomínio, não é? Mas que depois apenas tivesse, enfim, a oportunidade de avaliar a comissão de serviço de um administrador. Uhum. Eu acho imprescindível o regulamento de condomínio. Entendo que é o documento que regula a vida de um determinado prédio, de um determinado condomínio, e, portanto, ali devem estar as regras principais, digamos assim. Não tem que ser uma cópia da lei, não tem que ser e não devia, não preciso disso. Já tenho a lei, não preciso disso. Eu precisava era de um regulamento diferente, mas muitas vezes acaba também por ser. E, portanto, vejo com muito bons olhos e não me passa pela cabeça que prescindir deste documento em termos de regulamento e de criação de regras. Não vejo com maus olhos que possa ser um conjunto de linhas gerais e que depois possam ter concretização através do administrador do condomínio ou de uma determinada comissão. Desde que depois isso seja aprovado, como é óbvio, os condóminos terão sempre a palavra final, mas parece-me que o administrador pode e deve ter a iniciativa de propor a regulamentação dentro deste âmbito e dentro do regulamento de condomínio. Regras já muito próprias, muito concisas, muito concretas de vida, de funcionamento daquele edifício. Vejo isso com muito bons olhos. Muito bem. Miguel, tens mais alguma questão a colocar? Não, estava só aqui a consultar se, enfim, a Sandra Cordeiro vem aqui comentar, só voltamos a ter alterações quando a doutora Márcia Passos voltar à Assembleia Pública. Fala, Pronto, Como isso não é assim muito provável acontecer, não é? fala Vamos novamente esperar. em tem- maio e temos de, influenciar aquela te- malta. temos de esperar pelas próximas legislativas para ver se a doutora A Márcia se desassossegar aquilo. integra. Doutora, não estava dentro dos planos propositadamente. Eu não quero ser minimamente inconfidente de algo que a doutora Márcia já havia partilhado comigo, mas quais é que são os seus sonhos para este setor? Quais são os meus sonhos? Sonhos, desejos, ambições. Quando falo em ambições, a ambição saudável, obviamente, mas Claro. se quiser deixar aqui Sim, é assim, testemunhado. eu gostava muito de ver este mercado regulado, gostava muito de ver tudo muito mais organizado, porque neste momento eu acho que está tudo muito desorganizado, apesar do esforço que se fez. Mas gostava muito de ver este mercado muito organizado, muito competente, muito digno, que fosse um exemplo na sociedade. E esse era o meu sonho, gostava muito que isso acontecesse. Para isso, temos todos de trabalhar muito, eu não vejo que isso seja impossível, atenção, pelo contrário. Agora,
é como vos disse, é a sociedade que tem que dar o sinal. E se não tivermos capacidade de unir esforços, todos aqueles que vamos trabalhando nestas áreas, não são só as associações, porque reparem, tudo sobre condomínios não é uma associação, não é? As vossas empresas não são associações e fazem um trabalho digno e de muita competência exemplar no debate. Portanto, são Debate, sim, estes sim, sim. fóruns que também nos ajudam a refletir e a unir esforços. Portanto, se um dia conseguirmos chegar aqui, espero que não seja um dia muito longínquo, que é para nós termos todos a oportunidade de ser players dessa própria mudança, que isso é que era interessante. Tenho essa ambição e gostava muito de ser uma participante ativa dessa mudança. Nada assim mais particular que já me tenha confidenciado, não? Ai, não me estou a lembrar, mas diga-me, o que é que foi? Não sei se posso dizer, mas Pode, não há ah, problema. isto tem a ver com algo que já consta da lei desde 94, que entretanto se manteve, os famosos centros de arbitragem, de resolução de conflitos Ah, de sim, condomínios. é verdade. Algo Essa que é há uma 30 coisa anos muito que existe Centros gira. na de lei, arbitragem que não existem, não é? Que não existem. Pois, Essa a é uma questão é coisa muito essa. É gira. que Essa era uma coisa muito gira. algo que foi contemplado na lei, mas que depois não passou do É, papel. pois Aliás, não, a pois lei não. tem três passagens muito concretas sobre arbitragem que ao longo destes 30 anos nunca teve correspondência em termos de centros. Que não existe, Sim, eu exatamente. gostava muito de ver isso Centros acontecer. Esse típicos. é, de facto, esse é um sonho mesmo. Então conte, conte. Esse é um sonho mesmo. Era de facto de poder ver a criação de um centro de arbitragem para estes temas. Com pessoas altamente especializadas, muito competentes e muito direcionadas para este setor, com know-how muito especializado. Eu acho que só tínhamos a ganhar com isso, todos, todos. E antes de mais os condóminos, que lá está, estamos outra vez na defesa do consumidor, não é? Isso era excelente, poder ver isso acontecer um dia, e portanto, esse é um sonho grande. E o Muito que é bem. preciso para lá chegar? Olha, primeiro é preciso regulamentar. Ok? Sim. Sem isso, nós não vamos a mais lado nenhum. Eu acho que isso era o que se impunha agora. Até mesmo antes de uma nova alteração, porque parece-me que a lei ainda precisa de mais algum tempo aqui de maturação para percebermos o que é que tem que ser mudado. Para não corrermos o risco de mudar agora e daqui a 2 anos ou 3 que estamos a querer mudar outra vez. Eu acho que ela não faz mal que esteja mais um bocadinho, não é? Mais uns anos aqui digamos que a marinar e a adaptar-se ou a ver como é que o mercado se adapta às alterações de 2021, que começaram em 2021 e que entraram depois em vigor em 2022. Mas depois, portanto, antes disso, regulamentação, acho que isso é que era urgente. Depois, eventualmente, uma alteração, principalmente nesta parte tecnológica, que eu acho que é mais importante aqui, de adaptação, de convocatórias, de Outro tópico realização. disso, eu estou aqui ligado também a outro canal de WhatsApp. Aham, E estão realmente aqui a colocar uma questão. Eu não sei se a doutora Márcia Passos tem tido ligação aos tribunais uhum, e tem, a processos. Pronto, muito bem. tem. Estão aqui a dizer porque é que as notificações, principalmente das atas das assembleias, estão num ambiente obscuro de envio por meios digitais, quando os tribunais não consideram válido o envio de e-mail e tem de se, portanto, provar portanto, o envio por meios postais. Ou seja, Não tem. Isso já está alterado na lei. bem entendido, mas não obstante isso estar consignado na lei, há Uhum. tribunais que insistem que tem de haver prova postal. Está mal. É assim, não tem que haver. O tudo sobre condomínios, para além dos profissionais Não da tem que haver. atividade dos condomínios, para além Mas dos vai, profissionais que prestam serviço aos condomínios e aos vai condóminos, esclarecer o juiz. também deve chegar Aos aos ouvidos e tribunais. ao conhecimento dos juízes. Pronto. Também, também, também. Também, Mas muito lá bem. está. Mas eu acho que aqui. Mas o envio da convocatória por e-mail, o envio da ata por e-mail, nós caímos no mesmo perigo da insegurança do envio da convocatória. E se calhar é por isso que alguns tribunais vão sendo resistentes a esta alteração legislativa no que respeita a esta matéria. Porque nas outras, até, por acaso, até noto que os tribunais têm estado bem no que respeita às outras matérias que eram mais controversas. É esta, não sinto isso, sinto que ainda há muito a fazer.
a alteração não foi a melhor, de facto, e é uma questão de segurança jurídica. E o envio da convocatória através de e-mail e o envio da ata não conferem, a forma como está feita estas alterações, essas normas, não conferem uma grande segurança jurídica ao administrador do condomínio. E, portanto, eu acho que é até para a proteção do administrador, mas obviamente também do condómino, que os tribunais estão muito agarrados à carta registada e não saem daqui, não é? E com aviso de recepção e não saem daqui, e percebo isso. Portanto, quando eu dizia que precisávamos de alterar, esta era uma das partes que eu se calhar alterava e que achava que era mais urgente. E então, depois desse caminho percorrido, então sim, a criação do centro de arbitragem. Até lá, assim, até termos a atividade regulamentada, creio que não faz sentido, porque é mais urgente regulamentar. E depois sim, o centro de arbitragem parecia-me uma coisa muito interessante a acontecer. Sim. Muito bem. Com ramificação nacional. O quê? Não percebi. Com ramificação nacional. Ah, sim, sem dúvida. Claro. Muito bem, muito bem. Doutora, já ultrapassámos até o tempo que tínhamos aqui previsto inicialmente para este debate, mas ainda bem que assim foi, porque foi de todo bastante útil aquilo que nós aqui tivemos a debater. Antes de lhe agradecer novamente o convite, queria fazer aqui uma pergunta assim um pouco pertinente. Com vista à doutora poder cumprir o seu sonho, não na parte dos centros de arbitragem, mas no Ok. resto, naquilo que sonha para o setor, que eu, e acho que também falo pelo Miguel, que também nutrimos desses mesmos sonhos, aceitaria novos desafios lançados pelo Tudo sobre Condomínios para debatermos aqui mais questões, se calhar não numa ótica tão, eh, tão Abrangente. abrangente, mas depois começando a Uhum. focar mais em Mais questões, detalhada. mais em detalhes. Aceitaria? Claro que sim, Pedro. Sim? É Pronto. um gosto estar convosco. Eu é que agradeço o convite que me fizeram e o facto de se terem lembrado de mim para estar aqui. Podia ser outra pessoa qualquer e, portanto, lembraram-se de mim. Eu só tenho a agradecer-vos. São sempre momentos de reflexão. É um tema Podia, mas que não eu seria a adoro. mesma coisa. Podia, mas não seria a mesma coisa. Obrigada. É um momento de reflexão, de evolução. Eu vejo estas oportunidades sempre, eu vou crescer mais um bocadinho ali, do ponto de vista jurídico. E, portanto, é sempre uma oportunidade. Não vou só dar, eu vou sempre receber e, portanto, é sempre com muito gosto que eu me junto a vós e a estas iniciativas e podem naturalmente contar sempre comigo. Foi um Obrigado. gosto, doutora Márcia. Obrigada. Eu estou, obviamente, com muita vontade de discutir, enfim, assuntos um bocadinho mais jurídicos e ir um bocadinho mais ali ao osso das normas, mas obviamente que se calhar também para o nosso público um dos nossos sonhos, pegando agora aqui um bocadinho na expressão do Pedro, é realmente. Nós já estamos há muitos anos ligados à parte empresarial, à parte da atividade, e agora também queremos chegar à parte do condómino. Portanto, há aquela pessoa que até tem preocupações com este tipo de assuntos, mas que a gente não consegue conhecer com facilidade, senão tínhamos que ir bater à porta de todos os prédios em propriedade horizontal do país para saber quem é que quer discutir estas coisas. Mas, obviamente que teremos aqui outros convidados. A doutora Márcia, obviamente, que será uma das nossas principais referências para continuarmos aqui a debater o estado da arte, digamos assim, e do setor. Em meu nome e em nome do Pedro, agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade e a sua visão para esta atividade. Muito obrigada. Eu é que E, agradeço. e eu fiz a pergunta à doutora Márcia, antes de revelar que, felizmente, após a promoção que tentámos fazer aqui de uma forma um pouco amadora, mas tentámos divulgar este evento, já conseguimos obter algumas propostas de apoio à produção e realização destes eventos pelo país. Muito Portanto, bem, é algo que excelente. também nos orgulha o facto de estarmos a conseguir deixar alguma sementinha daquilo que é o nosso trabalho. Este evento vai ficar, obviamente, aqui gravado e depositado no nosso canal para ver e rever.
Pedro, queres fazer então as Nada, honras? agora é só mesmo o despedimento, doutor Márcio. Mais uma vez também o nosso muito obrigado, agradecer a si, agradecer também o apoio que nós tivemos aqui do Carlos Romeiro, um amigo que esteve a ajudar a fazer a transmissão online hum, deste evento que nós aqui tentámos trazer hoje. Esperamos também poder contar com ele mais vezes e mais pessoas gostaríamos de fazer chegar aqui a este meio, porque quanto mais ajuda nós tivermos, quanto mais apoio nós tivermos, também mais longe conseguiremos chegar e mais rápido conseguiremos chegar às pessoas. Também quero pedir aquelas coisas que os youtubers e que os influencers fazem sempre, que é para apoiarem o canal, Para colocarem a subscrição. exatamente, subscrever o canal, colocar o like, fazerem partilhas, porque também só assim é que nós conseguimos chegar cada vez mais longe. Exatamente. E uma vez mais, obrigado por tudo, doutora. Até uma próxima, Obrigada até eu. breve. Até à Até breve. próxima. Bom Muito obrigado. trabalho. Boa tarde. E obrigada. Obrigada.